Olá a todos os nossos ouvintes, eu estou passando aqui no começo do episódio para dar um recado. Nesse episódio nós tivemos alguns problemas na hora de gravar porque a conexão estava caindo, então nós tivemos que fazer alguns cortes e esses cortes vão ser anunciados por um bip, tá? Esse que vai tocar aqui agora. E quando der esse bip é porque teve um corte, então uma linha de raciocínio provavelmente vai ser quebrada e vai ser retomada, certo? Aproveitem o episódio. Beleza, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, a SQDM, e hoje nós vamos falar sobre essa situação, né, das queimadas no Brasil e no mundo. E hoje nós temos aqui o professor Reginaldo, que deu aula pra gente na ETEC de Pau. Professor, por favor, se presente. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Novamente, é um prazer estar falando com todos vocês, depois de algum tempo aí de aulas dentro da ETEC. Eu, como já falei, né, meu nome é Reginaldo, sou professor, sou biólogo também. Já atuei em algumas escolas particulares aí como professor de biologia e de química, em escolas estaduais. Na verdade, comecei dentro da escola estadual, depois fui para particular e entrei na técnica. Agora eu estou na particular novamente e estou trabalhando na área ambiental como biólogo, né, prestando serviço na área ambiental. Tem alguns artigos publicados aí dentro da área do meio ambiente, mais precisamente com a parte de avifauna, ecologia da paisagem, e pretendemos até aí o ano que vem já começar aí pelo menos um mestradozinho, mas ainda não é nada certo. Vamos tentar aí nesse negócio dessa pandemia, tudo deu uma parada, mas logo a gente começa assim, uma especializaçãozinha, mas é isso. Certo, então como foi dito, a gente pretende falar sobre essa situação, né, das queimadas aqui, dando uma pesquisada básica, né, por mais que todo mundo já esteja sabendo, né, porque praticamente todo dia vem passando isso no jornal, porque querendo ou não é uma novidade, por mais que esse tipo de coisa aconteça todos os anos no mundo inteiro, esse ano parece que foi focado, né, foram vários casos, tipo, num período muito curto de tempo, se eu tiver errado você pode me corrigir, mas foram muito mais casos em pouco tempo do que, tipo, a gente tinha em anos, né? Tipo assim, foram muito mais concentrados, né? Sim. Primeiro assim, a gente tem que entender assim, queimadas, né? Queimadas é diferente de incêndio, né? Existe uma diferença e existe algo semelhante, né? Porque tanto a queimada em si como o incêndio, os dois são queimadas. Agora, onde diferencia o quê? As queimadas em si, elas têm dois tipos. Elas têm as queimadas controladas e tem as queimadas sem controle. E aí é onde entram os incêndios. Os incêndios estão classificados dentro das queimadas sem controle, onde acontece a partir de um foco de um determinado, vamos colocar assim, emissor, e dele existe uma queimada que não tem controle, e aí a gente vai correr contra o tempo para tentar controlar. A queimada já controlada, que é o que a gente chama de queimada propriamente dito, ela já acontece, como o próprio nome diz, controlada em determinada região, em um local específico, com as condições favoráveis àquilo. E existe a queimada, como a gente está falando aqui ao caso, que é aquelas que vão acontecer todos os anos em determinadas regiões, tanto do Brasil como no mundo, né? E isso acontece devido a condições climáticas. A gente sabe que condições climáticas, ela segue todo aquele roteirozinho de efeito de rotação e translação do planeta Terra. Nas regiões que a condição climática deixa aquela região árida ou semiárida, é ali onde vai ser os focos das queimadas. Essas queimadas que não são incêndios, né? São apenas queimadas que controladas, porque elas vão acontecer e em um determinado momento elas vão cessar. Isso por conta do efeito de ser uma região semiárida ou árida. Aí vem naquele conceito, o que seria uma região árida e uma região semiárida? A gente entende que a região semiárida é aquela que vai ter uma quantidade pluviométrica, né, que seria a quantidade de chuva ao longo do ano, maior do que uma região árida totalmente. Então vamos colocar lá algo muito parecido ali entre 900 milímetros cúbicos de água, já é uma região árida, né, em uma região de 1.000 a 1.200 milímetros cúbicos de água por ano, isso falando ao longo do ano, já é uma região semiárida. Então, isso aí é só algo aproximado, né? Se a gente pegar, a gente vê que tem regiões áridas no Brasil que chega a 500 milímetros cúbicos de água por ano, ou seja, muito pouco. A gente está falando do Nordeste, por exemplo, né? Então, as queimadas elas vão acontecer dentro do Brasil e do planeta, de um modo geral, nas regiões áridas e semiáridas. E aí a gente tem que pensar, né, nos biomas. Infelizmente, dentro do Brasil, ela é focada, né, no centro-oeste, um pouquinho no norte,
e um pouquinho no Nordeste. Justamente porque no Nordeste a gente vai ter a região que é árida totalmente. No Centro-Oeste a gente vai ter uma região que é árida e uma parcelazinha semiárida, que é aquela parte onde vai ligar com a região Norte, né? Quando a gente sai ali da região Centro-Oeste, já está ligando a parte do Norte, Mato Grosso do Sul, que a gente vai entrar em biomas diferentes. Então a gente sai do Cerrado e entra na Amazônia, propriamente dito. Então ali você tem a região, né, de intermediária entre Cerrado e Amazônia, falando de vegetação em si, que aí nesse caso a gente tem uma região semiárida. A gente tem uma quantidade de chuva ao longo do ano entre 1.000 e 1.200 milímetros cúbicos, mas que não é muito. E vai ter então existe uma seca, né, na região Nordeste que a gente tem todo ano. Aquela data específica é muito intensa. Por exemplo, se a gente pegar no Nordeste, a gente fala do verão, né? O verão do Nordeste vai ter uma região árida, vai sofrer muito. Pouca chuva, pouca disponibilidade de água, a umidade do ar muito baixa, né? Então, se você tem umidade do ar muito baixa, já é preocupante. Mas aí entra o fator, né, de entrar a condição de ventar, né? Quando você tem baixa umidade do ar, ventos fortes, isso faz com que qualquer fagulha que seja um emissor de fogo transforme toda uma vegetação, num grande incêndio, né? E aí esse incêndio que seria uma queimada totalmente descontrolada. Sim. Posso continuar? Ou vocês querem conversar também, falar sobre? O Matheus disse aqui que tinha uma pergunta. Então, professor, eu tenho uma pergunta. A gente vê na mídia, né, atualmente, muito a questão do aquecimento global. E com essas queimadas desse ano, isso teve mais ênfase, né? Então, o aquecimento global, ele teria alguma coisa a ver ou não? Seria uma consequência, talvez? Não, na verdade, assim, se a gente pensar nas aulas de biologia de modo geral na área ambiental, a gente tem que pegar aí nesse conceito que o Matheus perguntou, é o seguinte: o aquecimento global ele influencia diretamente nas mudanças climáticas, né? E aí, consequentemente, a gente está sofrendo, né, o efeito dessas mudanças climáticas atualmente. Então, as regiões que estão tendo queimadas sem controle atual, vamos colocar aí, 40% de toda ela é pela condição das mudanças climáticas. Isso daí a gente não tem nem o que discutir sobre isso, essa é certeza. Então o aquecimento global ele influenciou e está influenciando no momento em várias condições, e uma delas seria as queimadas sem controle atual. Só que a gente tem que entender também que devido a essa influência, ela vai acontecer em maior escala nas regiões áridas e semiáridas, mas sem o aquecimento global, ela já aconteceria ao longo do ano, principalmente, né, nessa região centro-oeste do Brasil, nos meses de agosto e setembro, que é onde acontece a maior quantidade de queimadas em todos os anos, dentro do Brasil, na região centro-oeste e na região norte. Por quê? Porque as condições climáticas estão favoráveis ao incêndio, no sentido dessas queimadas acontecerem por qualquer fagulha. Na beira das estradas, rodovias, a gente vai ter lá, por exemplo, os caras jogando bituca de cigarro para fora, né, nas rodovias. Então, carros passando, caminhões e jogando as bitucas de cigarro na beira da estrada. Se está numa condição árida, né, seco demais, o ar muito seco, ou seja, com baixa umidade, muito calor, que essa época do ano tem essa condição climática, né, entre agosto e setembro, de ser muito seco o ar, e aí qualquer bituca de cigarro, qualquer fagulha do escapamento mesmo dos caminhões, por exemplo, naquela troca de marcha, que ele acelera e joga aquele pouquinho mais de fagulha pelo escapamento que sai, pode pegar pelas aquelas folhas mais secas na beira da rodovia, né, e vai começar um incêndio ali, uma queimada sem controle. Agora, dentro dos parques nacionais e das reservas em si, que também nesse período do ano vai acontecer, a gente vai ter outra condição. A gente vai ter a condição que o aquecimento global ele vem acontecendo ao longo desde quando iniciou aí a Revolução Industrial, e agora que nós estamos sentindo o efeito dele, porque a mudança climática está acontecendo já há muitos anos, mas é agora que a gente está vendo, né, literalmente, o que a mudança climática causou dentro do planeta, ou está causando, e aí nessa consequência, o aquecimento global ele vai influenciar e vai ajudar a aumentar essas queimadas de um modo geral. Só que não é só o aquecimento global, existe muita coisa por aí, dentro disso, né? A gente tem o desmatamento descontrolado, né? A gente tem aí as atividades agropastoris, que aí, quando eu falo dessa atividade aí, a gente está falando que os caras estão
literalmente deixando áreas e áreas de hectares abertas, sem fazer reflorestamento, e aí você não tem como, sem reflorestamento, aquela área fica desertificada, ou seja, vira um campo aberto. Nesse campo aberto você tem maior quantidade de vento entrando, né? E aí quando está seco, esse vento entra de outras regiões nessa área que está totalmente desmatada, aberta, devido ao pasteio, né? Pisoteamento do gado sobre a terra, o solo fica desertificado e qualquer fagulhazinha que existir ali vai provocar um incêndio, uma queimada sem controle. Mas sim, respondendo a sua pergunta, o aquecimento global influencia demais, né? Mas influenciou e influencia nas mudanças climáticas, e as mudanças climáticas em si provocam as consequências, e uma delas que a gente está sofrendo hoje são a tal das queimadas, né, atuais. Então, assim, É isso. basicamente também o que pode ter causado, não causado, mas influenciado tanto para a causa em si como para o agravamento seria o próprio aquecimento global, então. Isso, exatamente. E você falou a palavra que é essa que eu estava definindo. Influenciar. O aquecimento global ele influenciou nas queimadas atuais, ou até a que vem acontecendo, porque depois eu vou mandar para vocês, talvez eu mande por e-mail, uma tabelinha entre 2000 e 2007, a quantidade de queimadas que teve ao longo desse período, e depois de 2007 até 2019, que foi o ano passado. Tem 2 tabelinhas lá que depois eu vou te mandar para vocês. Aí uma referência legal seria o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o instituto que cuida dessa parte das queimadas, né? Inclusive vocês vão ver lá depois no site do INPE, para quem quiser acessar, entra lá, digita no Google Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entra no site do INPE, depois veja lá nas áreas das queimadas, vocês vão ver lá as tabelinhas de 2000 a 2007, 2007 a 2019, que eles fazem um controle, e atualmente, né, com a tecnologia ajudando aí, eles estão conseguindo fazer até via satélite, tirando um registro fotográfico via satélite e georreferenciando essas áreas aí para ter um maior controle. Mas a gente sabe que essa influência do aquecimento global, ela vai até um certo ponto. Depois acontecem as mudanças climáticas, a mudança climática vai influenciar em várias condições dentro do planeta. Uma delas, por exemplo, seria a chuva ácida e etc. Né, muitas outras que a gente pode falar, mas as queimadas ela vai influenciar, só que não vai ser o ponto-chave. Não é as mudanças climáticas em si que fala assim, olha, isso aconteceu por causa das mudanças climáticas, as queimadas. Na verdade, ela sempre acontece, todos os anos. Só que agora ela tomou uma proporção maior do que... Agora não, né? Há alguns anos ela vem tomando uma proporção maior do que o esperado. Por quê? Porque existe aí um conceito de interesses por trás, né? Que são as atividades econômicas agropastoris, né? Então isso daí é importantíssimo ser evidenciado também. Esse ano a gente teve um aumento de 60% do número de focos na área do Pantanal, só na área do Pantanal, né? Que consequências que esse crescimento repentino, que consequências isso traz ali para a região e para as proximidades, né? Como estados próximos? Bom, assim, como você falou, né? Esse aumento das queimadas que teve no Pantanal esse ano, ela vem como influência de várias coisas, né? Mas diretamente como consequência a gente tem que pensar primeiramente aí na saúde, né? A gente sabe que um dos quesitos importantes a lembrar das queimadas, que ela acontece todos os anos, e aí quando se encontrou com esse aumento grandioso, né, que teve esse ano, a maior quantidade de fuligem, né, devido a essa queima da madeira em si, né, e da folhagem, da vegetação, inclusive de alguns animais, porque a gente tem que ver que temos várias consequências nisso, né? Para o Pantanal, é uma área ela é uma área alagada, né? É uma região dentro do Brasil, a maior área alagada dentro do Brasil. A vegetação em si, ela vai levar um tempo enorme para se recuperar, mas dentro desse conceito a gente perdeu aí, por conta disso, grande quantidade de espécies, tanto da flora como da fauna. Então a gente tem uma perda de diversidade de espécies gigante dentro dessa área do Pantanal. Pensando na saúde da população, isso pensando nos seres humanos que vivem na região do Pantanal de um modo geral, a gente tem aí uma maior quantidade de doenças respiratórias, isso porque a quantidade de gases que são emitidos, né, na verdade, todos os anos, mas nesse ano muito mais, de dióxido de carbono, monóxido de carbono, que seria aquela queima incompleta da madeira, vamos colocar dióxido de enxofre, monóxido de nitrogênio. Isso vai depender muito da região do Pantanal que a gente está falando e
e não só da madeira em si, da folha, mas do tipo de produto em si que foi queimado daquela região. Aí a gente tem aí desertificação, a gente tem problemas de saúde, principalmente os respiratórios, na população de modo geral. A gente tem perda enorme da diversidade de espécies do Pantanal. A gente tem, por conta da desertificação, áreas e áreas gigantes que, se não forem feitas um trabalho bem cuidado para um reflorestamento dessas áreas, elas não vão se recuperar nunca, e muito por consequência o solo vai se empobrecer, gerando aí consequência, né, uma consequência direta, que seria a improdutividade desse solo, a perda de minerais desse solo, consequentemente as regiões essas regiões, né, que vão perder esse solo fértil, não vão ser produzidos mais qualquer tipo de plantação agrícola que queira fazer ali depois. Então existe um trabalho gigante agora na recuperação de toda essa área que foi queimada, para fazer uma restauração, né? Restaurar é diferente de reflorestar. Quando você refloresta, você pega lá as espécies específicas, endêmicas daquela região, que são espécies de flora que são endêmicas daquela região, e planta de novo. A restauração é você tentar colocar ali dentro daquela o maior índice de espécies nativas da região e tentar adequar aquele ambiente como ele era anterior às queimadas, né? E fora esse trabalho todo e essas consequências que eu já falei, a gente tem que pensar que essa quantidade de gases que foi emitida, né, ela vai se acumular na atmosfera, né, ao ponto de que vai aumentar muito mais o efeito estufa e, consequentemente, aquela aulinha básica, né, que os raios solares entram no planeta e não conseguem sair por conta da maior espessura desse efeito estufa, devido à maior quantidade de gases dentro dessa atmosfera. Você vai ter ao longo dos próximos anos, maior consequência do aquecimento global, né, dentro do nosso país e dos outros países da América do Sul. E, consequentemente, você vai ter mais mudanças climáticas, de modo geral, e essas mudanças climáticas vão gerar outras consequências, né, chuva ácida, vamos colocar aí maior quantidade de regiões desertificadas, maior quantidade de regiões ao longo do ano com aquela vamos colocar assim, a relevância, né, do clima, que seria onde estaria calor, mais frio, onde estaria mais frio, mais calor, porque a mudança climática ela traz essa informação, né? Na biologia a gente chama essa informação, né, da mudança climática que a gente está falando aqui agora, dessa consequência, de inversão térmica, né? Essa é a palavra. Inversão térmica é o que acontece onde está mais frio, fica mais quente, onde está mais quente, fica mais frio, justamente por consequência do aquecimento global, que é gerado devido ao aumento dos gases na atmosfera, aumentando esse efeito estufa, né? Então, é mais ou menos por aí que funciona. É muita coisa, né? Se a gente for falar tudo aqui, mas a consequência, de um modo geral, é isso. Professor, eu tenho uma pergunta. É correto dizer que o ano de 2020 ele é um dos mais secos desses últimos anos? Pensando no seco que você está falando, seria baixa umidade, né? Se você falar de maior índice de baixa umidade, eu acho que a gente já até teve alguns anos com maior baixa de umidade. Quando eu falo de maior baixa de umidade, ou seja, maior calor ao longo do ano. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, quais são os anos que a gente lembra que teve mais frio, né? Os anos mais frios são aqueles anos que vão ter maior quantidade de umidade no ar. Isso que eu falo dentro do Brasil inteiro, né? Porque o Brasil é gigante. Só que algumas regiões do Brasil, a gente sabe que a umidade do ar ela já é muito baixa, que as regiões áridas e semiáridas, e como consequência dessas mudanças climáticas, elas tendem a ficar mais secas ainda ao longo de todo esse processo. Agora, 2020, eu não posso afirmar para você que foi o ano mais seco, mas eu posso colocar uma evidência, né? A prova que a gente está vendo dessas queimadas, claro que vai ter esse quesito que eu falei para vocês, de um dedinho do ser humano ali também, nessas regiões onde teve maior quantidade de queimadas, mas nessas regiões onde todo ano sofre as queimadas naturais, devido à condição do ambiente já ser seco, né, com baixa umidade, principalmente nessa época do ano, entre agosto e setembro, que seria a região centro-oeste, um pouquinho ali do norte, pegando o estado do Pará, que é onde sofre muitas queimadas ao longo de todos os anos, devido ter uma região mais árida, e que já é a Amazônia, mas aí você tem
uma maior parcela do lado esquerdo do Pará, da Amazônia em si, legal, e do lado direito você tem essa entrada com o centro-oeste, que é o Cerrado, né? Então, nessa área ali de transição entre Amazônia e Cerrado do Pará, você vai ter uma maior quantidade de queimadas mesmo. E ela vai avançando e entrando para dentro da Amazônia Legal, que seria a parte esquerda do Pará, subindo, né, a Amazônia, vamos dizer assim. E no Nordeste, onde tem regiões áridas, né, por exemplo, Maranhão, Ceará, Paraíba, essas regiões, no verão desse ano, vai ter maior quantidade de queimadas também. Porque aí você tem setembro e outubro, maior quantidade de queimadas dentro dessas regiões que eu citei, né, do Cerrado e da Amazônia, que seria Pará, Rondônia, aí você coloca aqui no centro-oeste, né, que seria o Cerrado em si, Goiás, você coloca um pouquinho do Mato Grosso, um pouquinho do Mato Grosso do Sul, e esse entorno ali, tudo vai ter maior quantidade de queimadas. Assim. Nesse ano, com certeza, nessas regiões, elas têm como a gente afirmar aí que sim, para essas regiões foi mais seco mesmo, ao longo desse ano de 2020. Tanto que a gente está tendo a prova agora, com essas queimadas aí intensificadas. Claro que a intensificação dessas queimadas tem um dedinho do ser humano. A gente pode até falar um pouquinho mais para frente sobre isso, se for o caso. Sim. Mas lá no verão, quando chegar no verão, vocês vão ver também maior quantidade de queimadas no Nordeste. Pode aguardar. Vixe. Entendi. Porque no Nordeste é no verão que fica mais seco, né? E aí é quando vai ter maior quantidade de queimadas. Pode esperar aí que entre o mês de novembro, entre o mês de dezembro e janeiro, uma parcela do Nordeste vai sofrer um pouquinho mais de queimada, sim. Principalmente Ceará, Paraíba, né? Aquelas regiões áridas onde tem a caatinga propriamente dito, né? Uhum. Sim, sim. O Kaique tinha uma pergunta. Teria alguma pergunta aí, Kaique? Fique à vontade, tá? Eu só não sei se eu tô ouvindo o Kaique. Ele tá falando um pouco baixo mesmo. Calma aí um pouquinho. Bem, até ele arrumar, eu vou fazer outra pergunta. Sim. Quanto tempo, em média, o terreno que sofreu a queimada, ele se regenera? Era isso que eu ia perguntar também. Que um amigo nosso, né, a gente conversando sobre isso no grupo, ele falou que não, que em 7 anos estava tudo resolvido. É assim, ó. Bom, se a gente pensar na Amazônia, propriamente dito, que o índice pluviométrico, que é a quantidade de chuva ao longo do ano, é maior do que o Cerrado, então nas regiões da Amazônia, onde sofreu queimadas nesse ano, a gente pode colocar em torno aí de 5 até 8 anos, né? Entre esse intermédio a gente vai ter uma recuperação gradativa bem, vamos colocar, conceituada. Mas no Cerrado, propriamente dito, que é a região centro-oeste, aí, a parte de Goiás, que sofreu queimada, um pouquinho ali também do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, que também tem essa enclave de Cerrado, já pegando um pouquinho aí da transição de Cerrado para a Amazônia, também naquela região, vai demorar um pouquinho mais. A gente pode colocar entre os seus 7 a 10 anos para recuperação legal aí mesmo dessa área. Se a gente deixar ela se recuperar ao longo desse tempo, se a gente conseguir fazer um reflorestamento e até por sinal uma restauração ambiental, aí o prazo diminui, né? Porque a gente vai ter ação do homem beneficiando o planeta, beneficiando ele mesmo no final da história, né? Essa é a verdade, né? A gente consegue entrar com a ação do homem para benefício próprio no final da história. É isso. Kaique, você acertou aí? Melhor? Só fala um pouquinho mais alto, por favor. E agora? Um pouquinho mais, tá bem baixo ainda. Qualquer coisa é só você falar gritando mesmo, não tem vergonha não. Talvez seja o microfone dele, né? Talvez. É estranho, porque varia muito, sabe? Em alguns episódios tá alto, em alguns tá baixo. Acho que os únicos constantes aqui é o meu, de mais uns 2 aí só, sabe? Eu acho que talvez a internet influencia, né? Pode ser. Eu vou... Deixa eu ler aqui. Ele mandou a pergunta aqui no grupo, eu vou ler a pergunta dele então. Pode ser? Aí Pode fica ficar como se ele tivesse perguntado. Aqui, ó, ele disse que ia perguntar se dá para desenvolver economicamente e preservar a natureza, ou se temos que escolher entre um e outro. Peraí, preservar economicamente ou escolher a natureza? Ele quer saber então se a gente tem que escolher a atividade econômica ou preservar a natureza, mais ou menos isso, né?
Isso, pelo que eu entendi da pergunta é isso, mas caso ele eu conserte acho, aqui, eu posso... acredito que seja isso. Bom, se ele estiver me ouvindo, né, e aí para todo mundo que me ouvir depois, na verdade é o seguinte, existe no conceito do meio ambiente a palavra desenvolvimento ambiental ou desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Essas duas palavras, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, elas, embora se falem no final da história uma mesma linguagem, significam conceitos diferentes. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente vai desenvolver qualquer região que a gente consiga manter ali os recursos naturais ao longo dos anos e que a gente possa deixar aqui uma parcela ali para as futuras gerações. Na sustentabilidade, a gente não pensa no conceito só do desenvolvimento econômico da região, mas a gente pensa em todo o processo, desde o início da atividade até o final dela, e que a gente possa dali ir conservando o máximo possível dos recursos e da área como um todo, sem causando o mínimo de impacto possível. Então, fazer sustentabilidade hoje é muito difícil, porque economicamente falando, você vai gastar mais, embora sustentabilidade seja muito mais viável do que o desenvolvimento sustentável. Agora, por que não ligar o desenvolvimento sustentável à sustentabilidade ambiental e aí trabalhar os dois conceitos em conjunto dentro de uma área? Porque se fosse escolher entre uma atividade econômica e a preservação do local, ainda assim, a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que pensar na atividade econômica. Pô, professor, mas você é biólogo e você é um ambientalista e está falando isso? Sim, estou afirmando, na verdade. O ser humano, quando ele já nasce dentro do planeta Terra, ele já necessita de retirar dentro do planeta Terra as condições para ele sobreviver. Então, os recursos naturais são finitos, ponto. Se a gente sabe que ele é finito, vamos trabalhar dentro desse finito, o quanto ele é finito e o quanto eu posso tirar dali ao longo dos anos, mas que eu possa deixar ele se recuperar, entendeu? Para que eu possa ter, para as futuras gerações, elas também terem uma parcela daquilo ali de direito, porque todo recurso da natureza é um patrimônio da Unesco como preservação, mas é um direito nosso como ser humano, mas nosso como animal também, porque todos os animais retiram um pouquinho dos recursos naturais. Aquele animal que mata o outro para comer, para sobreviver dentro do planeta, dentro da sua cadeia trófica, ele está fazendo aquilo equilibradamente. Ele vai matar só aquele e vai sobreviver daquele, e depois que ele sentir fome, ele vai matar outro. Então ele vai tirar um indivíduo daquela população e vai manter os outros. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que extrair aquele pouquinho que a gente precisa e manter todo o resto para que os outros também, que vai vir depois de nós, que será nossas gerações futuras, eles também possam extrair a parcela deles, né, da natureza e passar essa informação para adiante, para depois as outras gerações vindo e mantendo o planeta Terra com seus recursos. Porque a extinção de milhares de espécies que nós já temos dentro do planeta é por consequência do desenvolvimento acelerado e por consequência do pensamento do homem de que ele é dono de tudo e que ele não precisa deixar nada para ninguém, é tudo dele e acabou. Não é assim que se pensa, né? A gente tem que ter o pensamento no desenvolver, mas no desenvolver equilibrado, e aí a gente entra com a sustentabilidade. Olha, vamos começar desde o primeiro do início do processo de extração a pensar na conservação de uma área ou de um local, ou até mesmo de uma vegetação de um país inteiro. Porque muitos países fora, aí falando ambientalmente a nível internacional, eles não têm mais nem água potável em grande quantidade para a população deles. Isso pensando só na população dos seres humanos. Imagina para os outros tipos de animais que eles têm dentro do país deles. Né? E por que eles não têm nem a quantidade de água potável que eles precisam ao longo dos anos para sobrevivência? Porque eles já extraíram a maior parcela de vegetação que eles tinham e que provocava aquela condição do ciclo da água. Que a vegetação ela é importante para várias informações, pensando ambientalmente, mas uma das principais é fazer o retorno do ciclo da água, né? Porque a água a gente tem bastante no mar, ela entra para dentro do planeta devido à evaporação, participa do processo do ciclo da água, mas naquelas regiões que a gente sabe que essa evaporação ela vai demorar para chegar, para participar desse ciclo da água, nas regiões que são mais distantes do mar, pensando na região mais centralizada, dos países mais centralizados na Terra, ali mesmo vai ter que ter um desenvolvimento da evaporação dos rios, dos riachos, para que aconteça o ciclo da água ali e mantenha a água
conservada. Então, quando a gente mantém uma vegetação de pé, a gente mantém os recursos hídricos, os recursos alimentares, que a gente vai extrair desses recursos naturais para fazer esse alimento, e as áreas que a gente pode pensar depois em fazer uma pastagem, fazer uma extração de minério e fazer uma plantação. Hoje a gente fala de plantação com duas informações, né? Quando a gente fala de sustentabilidade. A gente fala de permacultura e a gente fala de uma plantação. E aí pensando, o que seria a permacultura? A permacultura é quando você faz um desenvolvimento de uma plantação de vários tipos de vamos colocar, atividades diferentes. Por exemplo, eu vou plantar banana, alface, inhame, mandioca dentro de uma área limitada e eu faço um ciclo de plantação que eu consigo plantar ao longo de 6 meses mandioca, batata doce, batata inglesa ou inhame. E aí depois eu extraio dali, já tem uma outra areazinha para mim fazer uma plantação de banana, de alface, de rúcula, e aí eu consigo fazer essa escala. Isso chama-se permacultura. Eu faço uma escala gradativa de plantação ao longo de uma área que eu posso utilizar para plantar mais de uma espécie, né, que eu vou consumir em uma menor quantidade de terra, né? E aí ao longo dessa plantação eu já estou tratando uma outra área que eu plantei, preparando aquele solo, fertilizando ele para plantar de novo e retirando nesse nosso pensamento toda a parte de produtos, vamos colocar aí dentro das indústrias de agrotóxico, né? Retirando toda essa parte de agrotóxico. E o outro processo seria o que a gente chama de sistemas agroflorestais, né? E aí esses sistemas agroflorestais, eles já são uma parcela maior de terreno, mas que eu posso ter ali uma vegetação toda em pé e sem desmatar. Dentro da própria vegetação eu consigo fazer plantações embaixo das árvores mesmo. Nos espaços eu delimito áreas pequenas específicas naquela região florestal e vou plantando ali todo tipo de fruto que eu preciso para o meu consumo, para o consumo de toda uma área de população, né, populacional, e vegetais de um modo geral, e verduras, os que eu falo, verduras de um modo geral, hortaliças e etc. Então existe a permacultura de um lado, os sistemas agroflorestais de um outro. E eu posso ligar os dois até, permacultura e sistemas agroflorestais, para fazer um trabalho bacana numa área maior, que eu consiga permanecer a vegetação de pé dentro dessa área. E aí eu faço sustentabilidade, né? Faço sustentabilidade desse jeito. É isso. Sim, já que a gente entrou nesse assunto, né, de um desenvolvimento mais sustentável, tanto na parte econômica, né, que nem o Kaique perguntou aqui, você acha assim que o governo está atuando bem ou sendo negligente, né? Já que a gente falou nessa questão de economia, vamos puxar um pouquinho para o lado do governo. Então, o que você acha? Então, é assim. Primeiro que a gente tem dentro do governo atual todo um pessoal que está voltado a levantar a economia do país, pensando no Brasil, né, no governo atual, levantar a economia do país, mas a gente não tem ali dentro um pessoal preocupado ambientalmente. A gente não tem as pessoas ali dentro desse governo preocupadas ambientalmente. Se tivesse, a gente teria muito mais investimento dentro da área ambiental do nosso Brasil. A ideia do governo atual é que nós já conservamos demais muitas áreas que não deveriam estar conservadas. Essa é a ideia do governo atual, pelo que eu vejo descrito nos jornais e do que eles mesmos falam. Então, se eles pensam dessa forma, o que eles vão pensar? Desmatar mais áreas para que eles consigam fazer mais plantação para levantar a economia do país. Porque eles acham que a economia do país é só plantando e colhendo e vendendo. Plantando, colhendo e vendendo. E não é assim que funciona, porque a gente já tem como exemplo os grandes países de primeiro mundo, daí de fora, a nível internacional. Eu falo de Estados Unidos, eu falo de Suíça, de Suécia, eu falo de França, de Inglaterra. A gente já tem dentro desses países, tudo isso já foi feito, de plantar, colher e vender. Eles levantaram a economia deles, eles têm um poderio aí, economicamente falando, gigante, mas eles não têm o básico que nós temos, né? O Brasil é autossustentável. Se a gente tivesse, dentro do nosso Brasil, um governo realmente centralizado, pensando no bem comum da população brasileira como um todo, e pensando principalmente em conservar
Conservar, eu não falo nem preservar, porque existe uma diferença entre conservar e preservar. Preservar você não vai tirar nada dali, né? Você vai preservar a área como um todo, intacta. E a gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue conservar, que é utilizar de uma área, utilizando meios atuais, com tecnologia, e utilizando principalmente, se for falar de plantação, permacultura e sistemas agroflorestais, que a gente pode manter a floresta de pé e retirar o nosso sustento dali, daquela área. De todas as áreas que a gente tem no país, se fosse feito dessa forma, a gente não estaria desmatando milhares e milhares de hectares do nosso Brasil. E nesse conceito, o nosso governo ele é negligente, né? Essa é a palavra. Ele é negligente, o nosso governo atual, pensando no governo Brasil, porque ele sabe das condições que são necessárias para manter a vegetação de pé e sabe que pode ser feito atividades com maior sustentabilidade para manter a floresta de pé, mas não faz, porque eles estão pensando de levantar a economia, como esses outros países de primeiro mundo já pensaram uma vez e já viram que não era certo, e esses países, eles dão o pitaco falando assim, olha, nós já fizemos dessa forma e não deu certo, vocês têm que pensar em conservar mais as florestas de vocês. E aí os caras falam assim aqui dentro, né, dentro a nível Brasil mesmo, o governo brasileiro muito, vamos colocar aí, ignorante. A palavra ignorante, pessoal, não quer dizer aquilo que as pessoas pensam como burro, né? Ignorante é quando você não sabe algo, né? Se esse pessoal aí, né, tivesse a informação do que é, né, a conservação ambiental, eles já saberiam que esses caras dos países de primeiro mundo que já sofreram, que já não têm esses recursos, eles estão falando justamente para a gente conservar, para que a gente mantenha nossos recursos. E com esses recursos de pé, a gente vai ser muito mais rico do que eles no futuro. Essa é a ideia dos caras. Mas nossos governantes são negligentes e uma parcela deles é ignorante, de não saber essas informações ainda, porque são formados em umas áreas ali de economia e etc., mas não sabem o que significa o meio ambiente quando fala de conservação de modo geral. Eles só pensam que a gente quer que fique tudo bonitinho, a floresta de pé, e não pode utilizar daquela terra. Não, a gente pode utilizar dessa terra, mas se utilizar direito, a gente vai ter essa terra por milhares e milhares e milhares de anos, né, e mantendo essa vegetação de pé é bom para todo mundo dentro do país, né, pensando no Brasil. A gente é autossustentável, né, então a gente pode manter isso de pé para que as futuras gerações tenham acesso e que esse país se torne um país de primeiro mundo com a floresta de pé, né, essa que é a ideia. Uhum. Mas, então, se nós pensarmos para o futuro, se o Brasil continuar caminhando nesse mesmo caminho, né, você acha que as consequências serão grandes, né? Tendo em vista que o Brasil ele é um dos principais protagonistas na exportação de alimentos para vários países do mundo, né? Nós exportamos tanto na Exato. Eu só vou pedir para quando vocês perguntarem, falarem um pouquinho mais alto, porque um vizinho ali ligou o som, então tá difícil um pouquinho até para me ouvir. Mas assim, Matheus, né? Do que você falou. O Brasil, hoje, ele é um dos poucos países que tem uma quantidade enorme de áreas florestais ainda preservadas, e quando eu falo preservadas, são intactas, sabe? De florestas primárias, que não houve, vamos colocar aqui, a contaminação de extração e desmatamento em demasia. Mas existe uma parcela do Brasil que já sofre com a grande quantidade de desmatamento. E aí a gente tem que pensar em conservar essas áreas e deixar aquelas outras preservadas. Então vamos utilizar dessas que já foram desmatadas e aquelas que estavam preservadas, mantê-las preservadas. Essa é a ideia. Entendeu? E aí, se a gente utilizar dessas que já estão desmatadas, a gente faz um reflorestamento, utiliza meios atuais, como permacultura, como sistemas agroflorestais, e vamos recuperando essas áreas e fazendo a conservação dessas áreas aqui e mantendo aquelas outras já preservadas. Quando se fala no Brasil hoje, né, eu falei que o governo é negligente e uma parcela desse governo ainda é ignorante de não saber o que significa meio ambiente, de não saber o que significa conservar e de não saber o que significa preservar. Eles acham que o Brasil, realmente, a gente tem muito minério mesmo. Mas se nós comprássemos a tecnologia de outros países para fazer a extração do ferro e não precisar vender uma parcela enorme de terra com todo tipo de minério, colocar num container e vender para outros países, porque lá eles têm tecnologia para extrair cada tipo de minério, se eles pensassem em comprar essa tecnologia para fazer a extração desses minérios diferenciado, seria muito melhor, entendeu? Então, aí é que está o problema. A gente não tem a tecnologia que ajude ainda
né? Porque países de primeiro mundo têm essa tecnologia, o Brasil não quer comprar essa tecnologia, e aí a gente perde na extração de maior quantidade de terras para vender minérios específicos. A gente vende todo tipo de minério, ao invés de vender um específico, vende vários, porque a gente não consegue extrair aquele minério específico que não tem tecnologia o suficiente. E nesse conceito, de modo geral, só estamos perdendo, né? Gradativamente só estamos perdendo. Essa é a ideia básica. Bem, então, se aplicarmos todas essas técnicas atualmente, você acha que o Brasil ele vai levar quanto tempo para crescer economicamente e até na questão da sustentabilidade? Algumas décadas, ou o nosso país está numa situação um pouco complicada que possa demorar até mais que isso? Olha, nós somos autossustentáveis, é como eu falei, né? Por exemplo, toda plantação, tudo que a gente faz de plantação hoje, a nível... Quando eu falo de plantação, estou falando da plantação comum, que são as culturas agrícolas comuns, né? Que são as culturas errôneas, né? Tudo que a gente faz dessas culturas agrícolas errôneas hoje, poderemos substituir por atividades agrícolas sustentáveis, né? Como eu já citei dois tipos aqui. Se a gente mudasse esse tipo de atividade, a gente poderia recuperar, e aí pensar também no conceito de consumo, né? Tudo que a gente faz como consumo, o Brasil é um país consumista demais. E eu não falo só de consumo a nível alimentar, eu falo de consumo cultural, a moda influencia muito dentro do país, né? Eu falo da estética de um modo geral. Qualquer produto que a gente fale de estética, que a gente vai falar de um creme, de um desodorante, etc., tudo dentro do Brasil é extraído das nossas florestas. Quando a gente fala de medicamento, a gente tem, dentro da nossa floresta, existem vários tipos de plantas que ainda não foram nem pesquisadas e que poderia ter cura para vários tipos de doença. E tanto doenças que a gente já vive hoje que ainda não tem cura. Mas, infelizmente, a gente vive dentro de um país que não há investimento para a ciência. E se não há investimento para a ciência, quando chega, por exemplo, uma pandemia como essa, a gente não consegue fazer nem sequer uma vacina nossa. Por quê? Porque a gente não tinha investimento na ciência antes, né? Se a gente tivesse uma ciência que tivesse investimento ao longo dos anos, a gente já teria aí desenvolvido a própria vacina para essa pandemia que a gente tem. Desculpa entrar um pouquinho e perder o foco da pergunta, mas é que essa pergunta ela é um pouquinho abrangente, então ela entra dentro desse conceito de que nós vivemos dentro de um país onde não há investimento na ciência. Se não há investimento na ciência, como que a gente consegue fazer o país andar, né? Caminhar? E ir no conceito de virar um país autossustentável, mas um país de primeiro mundo. Enquanto a gente tiver um país que não tem investimento na educação, que não tem investimento na ciência, no básico, né, e na saúde, a gente não consegue, sem investimento nessas três áreas básicas, a gente não consegue ter pensadores dentro do nosso país e colocar, né, representantes lá para nos representar no poder, que vão ser representantes realmente que vão querer alguma coisa para levar esse país para frente. E quando eu falo de colocar representantes que vão levar esse país caminhar, né, fazer esse país andar, é colocar representantes que são inteligentes a nível de pensar correto, né, esquecendo a parte da corrupção, que é importante falar, mas essa parte da corrupção no nosso país parece que já é uma coisa enraizada dentro da nossa cultura. Os caras entram dentro da política e já querem fazer o seu pé de meia, né. Quando a gente conseguir quebrar isso, né, a gente já vai fazer muito pelo nosso país. Quebrar a corrupção mesmo, de modo geral, já vai conseguir fazer muito pelo país. Depois, investir na educação de verdade, investir na ciência e investir na saúde. Pronto, aí você tem três áreas que faltam demais alinhamento. Quando essas três áreas estiverem alinhadas, equilibradas, avançando, tudo que vai vir no futuro, depois das gerações, a partir dessa educação correta, desse investimento da ciência, dessa saúde, tudo que vai vir no futuro, depois disso, vai ser benéfico para o país, e o país vai caminhar só depois que tiver essas áreas alinhadas. E aí sim, o país caminhando com essas áreas alinhadas, o país vai caminhar e vai gradativamente chegar no seu auge, no seu patamar de país de primeiro mundo, e aí sim vai dominar, literalmente. E quando eu digo dominar, não é significar dominar a nível de poder, eu sou país de primeiro mundo e agora todos me respeitam, não é isso, mas é ser referência para outros países, servir de exemplo para outros países, para que eles possam caminhar e chegar naquele patamar também. Nós não estamos longe de chegar nisso,
só estamos longe ainda, infelizmente, do alinhamento dessas 3 áreas, dessas 3 grandes áreas, que seria a educação, a ciência e a saúde, né? Ainda estamos longe disso, mas se a gente conseguir fazer o alinhamento dessas 3 áreas e essas 3 áreas avançar no país, pode ter certeza que o país ele avança e ele chega lá na onde que já deveria estar faz tempo, né? Essa que é a verdade. Entendo. Porque realmente as coisas elas devem caminhar juntas, né? Então, mas uma outra pergunta aqui, voltando mais à questão das queimadas, né? Do início. Sim. Como que é o processo de combate a uma região que já está sendo tomada pelo fogo? A gente pensa que é só jogar água, né? Mas existem estratégias. Na verdade, as estratégias é assim. Aliás, uma das estratégias, né? Se a gente for pegar no conceito de brigadista, tá? Não pegando no conceito de bombeiro, mas pegando no conceito de brigadista. Por quê? Porque quando a gente fala de áreas florestais sendo queimadas, a gente entra com brigadistas. Os brigadistas, vamos colocar, são os bombeiros urbanos, propriamente dito, mas eles estão focados, eles são especializados, os brigadistas, para a área de queimadas. Então, a gente vai cercar aquela área que está tendo a queimada e vamos controlando como se tivesse, vamos colocar lá, aqui está um prato de comida e você vai comendo ele pelas beiradas, né? Uma analogia aí. E você vai literalmente controlando ele ali pelas beiradas. Por quê? Porque você tem que chegar no centro, no foco, que é o centro, onde está a maior parcela da queimada, mas você não pode deixar também aquela queimada se expandir. Ela não pode crescer mais do que ela já está. Então, quando os brigadistas chegam, eles vão ficar ao redor de toda essa área que está sofrendo a queimada e vão ir controlando aqueles pontos para que ela não se expanda mais do que ela já está. E dali, controlando aquela área, eles vão avançando, adentrando a essa área de queimada e vão apagando gradativamente até chegar no seu centro, no seu foco, até chegar a apagar literalmente 100%. Então, isso é o controle, é você tomar conta daquela queimada fazendo o controle dela. Então, o primeiro foco é você literalmente controlar ela. E para controlar, você tem que literalmente colocar os brigadistas nos pontos específicos ao redor para que não deixe com que essa região onde está sofrendo queimada se expanda, né? O fogo se expanda mais do que já está. E ali, você controlando essa área de fogo, você depois vai literalmente apagando o incêndio gradativamente, né, aos poucos até chegar no foco, que seria literalmente controlar a área de incêndio total. Só que isso dá trabalho, você precisa dependendo do tamanho da área, você precisa de muitos brigadistas. E detalhe, você não utiliza, por exemplo, água, né, nessa área de incêndio, porque senão você vai gastar, vamos colocar metros e metros cúbicos de água demais, assim, você tem que estar do lado de um rio para você estar tirando água dali e estar jogando, né? Então, nesse caso aí, você vai utilizar o controle por abafamento, né? Então, você pega lá como se fosse um leque, como se fosse uma vassoura, mas feito de borracha, por exemplo, e você vai batendo ali naquela área de vegetação que está sendo queimada e vai abafando. Quanto mais você vai abafando com aquela borracha seca, o fogo vai apagando, e aí você vai fazendo esse controle de fora para dentro, gradativo, controlando essa região para que ela não se expanda, e ali você vai trabalhando naquela área e vai apagando, abafando com esse tipo de material, e até chegar num 100%, né? Abafei toda a área que estava tendo controle, e aí você toma conta da área literalmente. Claro que quando você tem uma área que seja, por exemplo, vamos colocar hectares e hectares de abafamento, de controle, né, ao redor, você tem uma parcela mínima ali, aí sim você pode utilizar a água, porque aí você vai gastar menos água, mas você vai tomar o controle total, né, do incêndio, acabando com o fogo. Então, não se pode gastar a água em si, né, numa área que está pegando fogo, que é o que seria o certo, a gente utilizar a água, porque a água apaga o fogo, né, mas se a gente for utilizar a água numa área de hectares e hectares que está queimando, a gente vai gastar água demais ali, né, uma água que às vezes na região não tem próximo, né, não tem um riacho, não tem um rio. Então, a gente vai utilizar técnicas de abafamento dessa vegetação para ir diminuindo esse fogo, controlando ele até chegar num ponto que a gente possa utilizar a água assim, ou se nem seja preciso, né? É isso. Uhum. Bem,
Em relação a um fenômeno, né, que a gente viu há uns dias, há um tempinho aí, a chamada chuva negra, né? Como que ela ocorre? Qual a sua relação com as queimadas em si? Bom, é que na verdade, lembra que, eu não sei se vocês lembram que eu falei no começo, que um dos principais problemas das queimadas é a quantidade de gases que vão ser levados para a atmosfera, né? E aí provocar toda aquela consequência que nós falamos. Mas junto com esses gases que vão subir, sobe uma quantidade enorme de fuligem, né? A fuligem que seria esse processo aí esses restos de vegetais, de um modo geral, e de madeira, que bem minúsculos mesmo, que vão subir junto com o vento forte da região quando bater, e vai levar isso para a parte de cima junto com o gás para a atmosfera. Na parte superior ele vai se espalhar com o vento, ele vai avançando para as outras áreas, podendo até gerar outros focos de incêndio com essa fuligem. Agora, se ela for uma fuligem fria já, ou seja, uma fuligem que já foi, vamos colocar aqui, depois do controle total daquela área de incêndio, e já teve jateamento de água, etc., essa fuligem vai estar fria, ainda assim ela vai levar junto com ela compostos de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de dióxido de enxofre. Ela vai levar junto essa fuligem, esses fragmentos pequenininhos aí de carvão que vão subir. Eles vão ser levados com o vento para outras áreas, né? Podendo, então, como eu disse, gerar, se for uma fuligem quente, uma fuligem que ainda está muito quente, gerar outros focos de incêndio de outras áreas, que é o que acontece às vezes quando se perde o controle de queimadas de uma área, que ela aparece queimada em outra área totalmente mais distante, ou se for uma fuligem fria já que está totalmente controlada a área de incêndio, ela vai chegar nas cidades, e aí quando chega nas cidades, ela vai literalmente aí fazer uma neblinazinha tóxica ali naquela região. É claro que quando ela sobe demais, vai para a atmosfera junto com os gases, ela vai retornar quando a chuva cair, né, a água lá evaporada sobe junto com os gases e com essa fuligem, e quando chega na atmosfera, uma área mais fria, e a água ela se formar e se condensar, que for cair naquela região, ela já vai cair misturada aquela água, toda essas dentro dessa água, nas gotículas de água, né, condensada, essa fuligem. E aí a água ela vai cair escura mesmo, escura como se fosse uma água cheia de fragmentozinhos de carvão, né, porque seria esse restos, né, de fuligem, dos restos de queimadas que aconteceu, que subiu junto com os gases para a atmosfera, e quando condensou a água, gerou essa mistura. Isso acontece muito quando a gente tem também, se trata da chuva ácida, né. Nessas regiões, além dessa chuva negra, né, uma das consequências que pode estar acontecendo, dependendo do tipo de gás que vai ser formado lá em cima, é também a chuva ácida, né? Então a gente tem que se preocupar tanto com essa questão da contaminação do ar atmosférico, como essa chuva negra, que seria o resto de fuligem misturada nessa água, que aí não se pode nem pensar em consumir essa água, mas também pensar que nessa água também pode ter aí uma chuva negra, mas também ácida, né? Ou seja, acidificada além, né, de todo esse resto de fuligem. Que seria essa água suja da chuva, que eles colocaram como chuva negra. Só que o problema vai além, né? Você vai ter aí, por exemplo, riachos, lagoas, lagunas da região ou de outras regiões onde chegue essa chuva negra contaminada por essas fuligens, e aí vai contaminar a água potável de riachos, de lagos, de lagoas, de rios, a própria vegetação herbácea arbustiva e o solo, né, e o solo da região onde cai esse tipo de chuva negra, né, que é uma chuva rica em fuligem, vai ser contaminado. Pode ali, por reação química, dependendo da área onde ela cair, o solo começar a sofrer acidificação ou salinização, e aí se tornar um solo mais ácido ou um solo mais salino, ou seja, empobrecer o solo, e como resultado perder a produtividade daquele solo, né? Deixar aquele solo infértil, né? Essa seria um dos resultados aí dessa chuva negra. Mas é isso, essa fuligem toda, ela gera esse tipo de chuva mesmo. Sim. Mudando um pouco o foco do assunto, né? Voltando mais agora pro lado da Amazônia, a gente sabe que, não só da Amazônia, né, claro, mas a gente sabe que boa parte desse desmatamento, como o senhor comentou no início do podcast,
É causado pelo próprio homem, né? Dado pecuária e afins. Mas por que a utilização de incêndios é vantajosa para esse tipo de pessoa aqui? Esse tipo de indústria, melhor dizendo. Então, cara, é assim, ó. Existe um documentário muito bacana que eu sempre passo para os meus alunos de biologia, para alunos do curso de meio ambiente, principalmente quando eu estava no curso técnico de meio ambiente da ETEC, eu passei bastante ali para os alunos de biologia e para os alunos de meio ambiente, porque é um documentário bacana. Ele fala muito ali da Amazônia e fala de um problema que a Amazônia tem atualmente. Primeiro, a Amazônia em si, ela não tem uma terra fértil, né? O solo da vegetação amazônica, ele é descoberto. Então a decomposição da matéria orgânica, ela tem que estar acontecendo o tempo todo ali na proximidade do solo, para que aquela ali na superfície do solo essa decomposição dessa vegetação que está morrendo ali da Amazônia, gradativamente, naturalmente, vai deixando aquela superfície do solo fértil o suficiente para que nasça mais plantas, etc. Mas o solo da Amazônia, ele é pobre. Pensando no solo, quando eu falo nas camadas desse solo. É diferente do solo da Mata Atlântica, que ele é um solo totalmente diferenciado, é um solo rico. Né? Então esse solo da Amazônia, ele não era nem para estar sendo feito atividades agrícolas ali, ou culturas agrícolas. Já começa por aí, já está errado por aí. Mas o homem, com os seus meios, né, fertilizantes sintéticos, agrotóxicos e a agroindústria de um modo geral, consegue fazer as culturas agrícolas acontecerem no solo amazônico. Porque é um solo pobre, né, já para começar. Então não deveria estar acontecendo isso. Consequentemente, nas áreas onde eles não conseguem fazer culturas agrícolas, que eles vão fazer a criação de gado, né, pasteio de gado. Aí você já ferra mais ainda, porque você vai desmatar uma área da Amazônia gigante para fazer pasteio de gado, né, criação de gado de um modo geral. E esse pisoteamento no solo amazônico do gado, ele já faz com que essa superfície que era coberta de vegetação em decomposição, deixando esse solo conservado, vai se abrindo e aí vai expondo as outras partes do solo que são pobres, acontecendo ao longo do tempo a desertificação desse solo. Aí voltando para a sua pergunta, é onde eu vou entrar com a sua pergunta agora, né? Consequentemente, a ação do homem, né, a ajuda do homem nessas queimadas na Amazônia é do seguinte: eles não podem desmatar a Amazônia porque ela é um patrimônio mundial. Então, as áreas da Amazônia são controladas hoje até a nível internacional. Mas dentro do Brasil, pensando na Amazônia brasileira, a gente tem algumas indústrias madeireiras ilegais que utilizam essas queimadas para estar fazendo a queimada de regiões onde eram regiões conservadas, regiões protegidas, né, e que eles utilizam fagulhas de incêndio a nível local, que eles vão lá e fazem um incêndio em algumas áreas e depois eles saem e sabem que tudo aquilo ali vai pegar fogo. E aí depois que está queimando, vai chegar os brigadistas, etc., vão tentar controlar. Se não controlar, melhor para esse pessoal que fez essa ação ilegal, porque eles vão ter mais madeira para derrubar e para extrair essa madeira para o fim deles, que seria o fim econômico, e consequentemente maiores terras desmatadas da Amazônia com esses incêndios provocados pelo homem, vai ter maiores áreas para pasteio de gado, né, e nesse modo, né, para eles é vantajoso. Né? O que eles não pensam é que toda essa condição da ação deles vai gerar um problema enorme, não só, vamos colocar aí, dentro da condição climática de um modo geral do nossa América, mas do mundo inteiro, porque a gente sabe que uma quantidade enorme de chuva que vem para as outras regiões do Brasil, principalmente aqui sul e sudeste, vem da Amazônia. A evaporação da água que vem dos rios da Amazônia chega no nosso sul, São Paulo, sul, sudeste, aí, através da Amazônia. Então, se você tem uma massa de ar muito poluída vindo da Amazônia, de chuva contaminada com fuligem, vai chegar no nosso sudeste, nosso sul, né, e sudeste, essa condição toda é modificada. E aí, tudo que altera lá causa impacto ambiental aqui também, né? Lá vai causar impacto, mas vai chegar um impacto muito mais aqui nessa região, porque vem de lá para cá sempre, né? Essa é a condição. E aí a gente perde aqui
né, muito, né, como consequência, né, porque a mudança climática aqui a gente vê acontecendo, né, já há alguns anos acontecendo no Sudeste, aí, a maior quantidade de calor em momentos que seria para estar frio, a menor parcela de chuva devido a essas condições de desmatamento na Amazônia, a menor quantidade de umidade do ar, em determinadas épocas do ano que era para ter mais umidade do ar, maiores problemas de saúde, de um modo geral, principalmente respiratórios, dentro do sul e sudeste, e aí a inversão térmica acontecendo dentro do sul e sudeste do Brasil. Só que aquele cara, aquele pessoal que provocou as ações de incêndios localizados na Amazônia para essa atividade de pasteio de gado, criação de gado, com a atividade de extração da madeira de forma ilegal, ele só não sabe que o resultado depois vai chegar na conta dele mais tarde, porque o problema de saúde vai chegar lá também, é um ciclo, né? Ele vem para o sul, mas ele volta do sul e sudeste para o norte e nordeste, então esse ciclo de movimento da massa de ar faz com que haja o retorno de tudo que veio para cá, retorne para lá, e aí quando retorna com mais intensificação ainda de gases mais poluídos, de maior quantidade de calor e etc., que vai provocar mais queimadas ainda e vai nesse ciclo vicioso que infelizmente, por conta das ações do homem, vai só gradativamente aumentando, né? Essa conscientização ambiental que a gente teria que levar a nível de educação, né? A nível de educação e ciência, né? Ciência, para essas regiões mais, vamos colocar, interiores do Brasil e mais afastadas do Brasil, que muitas regiões do norte, né, do Brasil, a gente tem lá índios que falam outras línguas, cara, que falam francês, sabe, que falam inglês, mas que não falam português, entendeu? Por quê? Porque os gringos chegam de lá de fora e vêm para dentro do Brasil e vai estudar a nossa floresta, retira coisa daqui, leva para eles, e nós não temos a nossa proteção específica das nossas forças armadas protegendo o que é nosso, não temos os nossos cientistas lá dentro da Amazônia fazendo desenvolvimento, fazendo pesquisa, porque não tem investimento, infelizmente, a partir dos nossos governantes, né? Não tem investimento para isso. Quando tiver educação, investimento em educação, quando tiver investimento em ciência e conscientização ambiental, aí vocês vão ver a Amazônia sendo conservada, na onde é para estar sendo conservada, sendo preservada nas regiões onde já é para estar sendo preservada, de um modo geral, que está sendo extraído madeira de lei, etc., dessas regiões. E como eu falei, né, a área preservada ela tem que estar intacta. A área conservada é onde a gente pode fazer replantio, onde a gente pode fazer restauração, onde a gente pode fazer reflorestamento, é onde a gente pode utilizar, né, nas áreas conservadas. Nas preservadas a gente tem que manter intacta. E não é o que a gente vê dentro do nosso país, né, porque não temos essa condição ainda. Exato. É realmente interessante esse ponto que o senhor tocou, né? A gente vê agora, umas décadas para cá, uma comoção, né, a nível internacional de ONGs, celebridades, até figuras que tomam uma certa publicidade, como a Greta Thunberg, né? Que acabam utilizando de discursos sobre a própria proteção, né, do meio ambiente, inclusive eles falam muito na Amazônia, né, e tal. E a gente observa que há uma certa intervenção estrangeira baseada, né, demasiadamente grande. O senhor acha que neste meio pode ter muito jogo de interesses? Né? Às vezes não é o que dizem. E talvez a intervenção estrangeira na Amazônia também possa agravar ainda este quadro de queimadas, né? Pelo que eles fazem. É que a gente tem que entender só uma coisa, né? O homem, de um modo geral, falando, o homem, quando eu falo homem, mulher, homem, a espécie, né? Homo sapiens sapiens, infelizmente é um ser pensante, mas que a gente, ao longo de milhares e milhares de anos, já descobrimos que não somos tão pensantes assim, né? Existe os dois lados da moeda, né? Existe a cara e a coroa. A gente tem um lado que essas vamos colocar assim, esses países de um modo geral que estão tentando fazer a conservação da Amazônia e a proteção das áreas que tem que ser, a preservação das áreas que tem que ser preservadas e a conservação das áreas que seriam conservadas, de um modo geral, eles querem controlar isso, mas eles querem ter um poder sobre isso também. Então eles querem ter um controle
ambiental do Brasil. E não é assim que funciona. Já que eles trataram de não controlar o meio ambiente dos seus próprios países, por que querer controlar o meio ambiente do país do outro? Então, pensando a nível patriota, né, eu não acho isso adequado. Agora, como eu disse, tem os dois lados, né? Existe a cara e a coroa. Infelizmente, nós não sabemos ainda, né, como eu estava falando quase agora, a grandiosidade que nós temos com a nossa vegetação de um modo geral. O Brasil tem 2 tipos de biomas a nível de hotspots classificados dentro desses hotspots mundiais. Os hotspots seriam áreas de grande biodiversidade a nível mundial. E o Brasil tem 2, que seria a Caatinga e o Cerrado. Aí você fala, professor, mas Reginaldo, mas por que a Amazônia não é um hotspot mundial, né? Ou seja, um hotspot mundial a nível de biodiversidade, já que ela é tão biodiversa, né? Tem uma grande quantidade de espécies diferenciadas. É que, na verdade, a Amazônia ela não é só brasileira, né? A Amazônia ela é um conjunto de países. Nós temos lá um pouquinho na Bolívia, um pouquinho no Peru, um pouquinho na Colômbia, um pouquinho que eu falo é muito, né? Um pouquinho nesse sentido, mas na verdade que é muito. Pensando pouco em relação ao que nós temos, né? A maior parcela de Amazônia é nossa. Então por isso que os países ficam focados e de olho em nós, nas nossas ações Amazônia. E sim, tem muito investimento de países que têm interesse na Amazônia para a conservação da Amazônia, porque eles sabem que a Amazônia é onde tem o maior rio de água doce hoje, com água potável do mundo. Né? Não é o maior rio do mundo, né? Não é a maior quantidade de água do mundo, ainda não, em rio, mas é o maior rio de água doce, de água potável no mundo, que seria o rio Amazonas. E isso só acontece porque existe a floresta amazônica como um todo, protegendo toda essa movimentação dessas águas amazonenses, né? Se não tivesse essa floresta amazônica toda de pé, esse rio já teria secado também. Então, eles têm um certo receio de a gente perder essa água potável, porque a água sabe que é um recurso que não é que ela seja finita, mas é que ela demora o ciclo da água para acontecer, e se a gente contaminar essa água, aí pronto, aí a gente contamina uma parcela do mundo, né, perdendo essa água do rio Amazonas, né? Então, conservar a Amazônia para esses países, existe um interesse enorme em conservar, em preservar esse recurso hídrico, que seria essa água doce potável aí, né? E além de todos os recursos minerais que a gente tem dentro da nossa Amazônia. Só que, pensando em hotspot, o cerrado é um tipo de vegetação que é nossa, que, vamos colocar, é a nossa savana, né? A nossa savana a gente chama de savana brasileira, mas existem muitas espécies endêmicas dentro do nosso cerrado. E um outro hotspot mundial seria a Mata Atlântica, né? Eu não posso colocar a Caatinga, né, o semiárido brasileiro, como hotspot mundial, mas a Mata Atlântica e o Cerrado são. E na Mata Atlântica, dos 100% de Mata Atlântica que nós tínhamos, aliás, desde que o Brasil foi descoberto, lá no período da colônia, em 1500, até agora, a gente tem menos de 7% de toda essa vegetação da Mata Atlântica. Então, se a gente fizer com a floresta, com o bioma Amazônia, o que nós fizemos com a Mata Atlântica, a gente vai perder até esse maior recurso de água potável, né, dentro da América Latina, da América do Sul, que seria esse rio Amazonas, a gente vai perder. Né? Então, a gente não pode deixar chegar nessa condição. Então, esse interesse desses países é sabendo que a gente, mantendo conservada a Amazônia, mantendo ela de pé, no máximo possível, a gente mantém todos os recursos em maior quantidade dela possível, ao longo de milhares e milhares de anos para frente, para as futuras e futuras gerações, e de interesse deles também, porque ali tem resposta para muito tipo de doença dentro da floresta amazônica, e não só na floresta amazônica, dentro da Mata Atlântica também, dentro do nosso cerrado, da nosso semiárido, que seria a Caatinga. Existe uma coisa importante a se falar, que a nossa Caatinga é um tipo de deserto que é nosso e que nenhum outro país tem, e é um deserto diferenciado, até porque existem espécies ali que só tem ali, naquela vegetação, dentro do planeta, no planeta Terra inteiro, só vai ter espécies ali, da nossa Caatinga, do nosso semiárido, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então a gente é abençoado, literalmente, quando eu falo a nível de diversidade de espécies, do tipo de bioma que nós temos. Então,
pensar em conservar o que nos resta da Mata Atlântica, pensar em conservar o que temos do nosso cerrado, que já perdemos muitas espécies do nosso cerrado, e pensar em conservar a nossa caatinga e a nossa Amazônia, é importantíssimo. E a gente pode aprender a fazer isso, não deixar os gringos virem aqui para dentro e fazer por nós, né? Porque eles vindo aqui para dentro, como eu disse, o ser humano ele é sujo. Então eles vão fazer a conservação de um lado, sim, mas com certeza eles vão utilizar dos meios deles para levar o que é nosso para fora dos países deles. Então, eles vão extrair recursos daqui para levar para fora. Ou vocês ainda não sabem da história do Japão, que chegou a querer patentear a extração do açaí lá no Japão. Eles tiraram daqui e levaram para lá. E aí nós fomos lutar e falamos, não, o açaí não é impossível ser de vocês, sendo que é patente nossa, sendo que o açaí é da nossa floresta, do nosso tipo de bioma. Como é que vocês estão falando que é de vocês, sendo que o açaí nunca daria no Japão? Né, esse tipo de palmeira que a gente vem para a extração do açaí só dá no Brasil, na nossa Amazônia. Então, quer dizer, no nossa Amazônia e nos outros países que tem Amazônia também, Colômbia, Bolívia, etc. Mas não no Japão, que está lá do outro lado do mundo. Então, só para vocês verem a nível internacional o quanto cuidado nós temos que ter com a nossa vegetação de modo geral. Não só a Amazônia, mas todos os biomas. Mas que se esse pessoal vir aqui para dentro para controlar a nossa Amazônia ou qualquer outro tipo de vegetação, eles como ser humano que pensa em poder, vão extrair recursos que eles vão achar para a cura de doenças, que vão levar lá para fora bem quietinhos e vão falar que desenvolveram a cura para a doença tal com a planta deles, que na verdade eles extraíram de nossa. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que proteger a Amazônia brasileira e todo tipo de vegetação brasileira, primeiro investindo na educação, investindo na ciência, conscientizando ambientalmente a população brasileira de modo geral, como isso que nós estamos fazendo aqui agora, nessa conversa, nesse debate, e também na ação. A ação é colocar, por exemplo, nossas forças militares, investir nas nossas forças militares para proteger o que é nosso, né? Que seria colocar o nosso exército dentro da Amazônia, proteger. Já tem, mas colocar mais ainda, protegendo as nossas fronteiras amazônicas, protegendo o que é nosso, pensando a nível patriota, como brasileiro também. Certo. É isso. Professor, eu só tenho a agradecer, porque isso aqui foi mais do que uma aula, né, assim, pra mim, foi Todos nós, né? altamente esclarecedor, né, porque, assim, esse tipo de informação a gente não pega, assim, em um jornal, nem em um vídeo no YouTube, algo do tipo, né. Claro, isso aqui também vai, mas foi, assim, um compilado, sabe, muito complexo de tudo isso que vem acontecendo, possíveis soluções, etc. Eu quero agradecer muito mesmo a participação do senhor. Obrigado por ter aceitado o meu convite, né? E eu peço só algumas considerações finais, caso o senhor tenha alguma, claro, né? Algumas considerações finais para nós já encerrarmos o episódio. Aí, caso o senhor tenha algo para falar, já... Eu queria, pelo menos, primeiro começar agradecendo a vocês pela oportunidade, né? E reencontrar vocês aqui como alunos, mas agora como amigos, debatendo um assunto tão grandioso. Eu fico muito feliz de saber que eu tenho alunos que vão ser meus alunos eternamente, mas como amigos hoje, conversando, debatendo sobre um assunto tão complexo que poucas pessoas pensam sobre. Eu queria estar agradecendo a vocês pela oportunidade que vocês me deram hoje de conversar sobre, primeiramente. Deixar aí para vocês depois se pensar. Eu fiz uma paginazinha no Facebook lá, chama-se Ecótono da Paisagem. Eu estou começando a escrever sobre meio ambiente lá, ainda não é nada muito sério, mas lá a ideia é só colocar imagens e escrever um pouco sobre meio ambiente, porque é uma coisa que eu gosto muito, assim, área ambiental. Então eu ainda vou começar a colocar mais informações, está caminhando ainda, então chama-se Ecótono da Paisagem, uma paginazinha que eu fiz no Facebook. Consequentemente, eu fiz essa mesma página como blog, naquele blogger lá do Google. Ainda estou aprendendo a mexer, então vocês entrarem lá depois, vocês vão ver que chama-se Ecótono da Paisagem, lá no blog do Google. Vocês vão ver que... E depois eu mando até o linkzinho lá para que vocês acessem lá, mas ainda tá começando, tá? Ainda estou começando a colocar informações que a gente vai, sobrando tempo ali, tempo aqui, a gente vai colocando algumas informações lá. Mas eu vou pedir para vocês depois, quando acessarem lá, vejam um vídeo que eu postei sobre o consumo, né? O consumo, porque o consumo é a resposta para tudo que nós, como Homo sapiens somos, né? Hoje a gente pensa no consumo o tempo todo.
eu não falo às vezes nem nós aqui, mas a civilização de um modo geral é consumista. A gente sabe que virou uma civilização consumista. É celular, o melhor celular, o melhor carro e assim por diante. E o consumo é o nosso grande câncer, né, do nosso futuro. Então, se a gente conseguir controlar esse consumo, a gente vai conseguir controlar todo o resto, a nível ambientalmente falando. Porque todo recurso natural a gente extrai devido a essa guerra do consumo aí, do poder. E deixar aí também para vocês aberto para quando vocês precisarem. Estamos aí para o que der e vier, precisando só chamar que a gente faz, a gente conversa sobre, né? É muito gostoso falar sobre meio ambiente. Eu Claro, amo com isso. toda certeza. Obrigado vocês pela oportunidade aí mais uma vez de estar encontrando vocês e conversando sobre. E espero que vocês, se Deus quiser, estejam aí o ano que vem já depois do Enem na faculdade. Claro. Mas o prazer é todo nosso, professor, e com certeza a gente vai chamar o senhor para ouvir os assuntos relacionados à tua área. Muito interessante. Aí eu só peço também, como o senhor tem meu contato pessoal lá, eu peço para que me mande os links, tanto para eu ver e também para divulgar nas nossas mídias sociais. Beleza, pode ficar tranquilo, eu vou mandar depois para vocês. Como eu disse, tô começando a colocar algumas informações agora, mas vou mandar para vocês lá e vocês vão dar uma olhada assim e vão ver esse vídeo do consumo aí, que é o que eu quero que vocês vejam para passar para as outras pessoas, para que chegue a maior quantidade de pessoas possível, embora tenha no YouTube também esse vídeo, né? Eu tirei de lá, eu mando o link desse vídeo também, de outros do YouTube lá na minha páginazinha do Face, para que vocês tenham acesso e passem para a maior quantidade de pessoas possível, para que todo mundo entenda que esse consumo exacerbado aí vai levar a gente a perda dos recursos naturais mais rápido do que a gente imagina, né? De um modo geral. Beleza? Obrigado novamente pela oportunidade aí de vocês. Então foi isso. Uma boa noite para todos vocês. Pode falar. Não, só encerrar o episódio mesmo, mas pode falar. Não, pode encerrar, fica à vontade. Boa noite para todos vocês. Sim, obrigado. Então foi isso, mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu agradeço a todos os ouvintes que chegaram até aqui. As redes sociais do professor Reginaldo vão estar tanto na descrição do vídeo como no YouTube. Então, caso você esteja ouvindo pelo Spotify, eu recomendo que você vá também no canal do YouTube para você ter acesso a esses links. Obrigado pela sua audiência e é isso. Mais um episódio do SQDM Podcast.